A triste perda de um filho e o porquê dessa morte, ainda mais triste. Gostaria de homenagear o meu filho, mas, se possível, com nome diferente, porque minha família não sabe o que realmente o matou. Eu, Maria, com meus 22 anos, me casei com Antônio e logo engravidei. Meu marido contava os dias para o nosso filho nascer. E até que em 28 de agosto nasceu meu lindo filho, meu maravilhoso filho, lindo mesmo, e demos a ele o nome de Roberto. Passado alguns meses, o Roberto começou a ter problemas de bronquite alérgica. Sempre doente, sempre com falta de ar. E eu e o pai fazíamos de tudo para ele melhorar. E assim mesmo estava difícil. Mas seguíamos em frente, a vida continuava. Quando ele completou 6 anos, eu fiquei grávida outra vez. E desta gravidez nasceu uma linda menina, a quem demos o nome de Kátia. E assim, Kátia e Roberto, com diferença de 6 anos, foram crescendo. O Roberto só foi melhorar mesmo daquela bronquite asmática com 12 anos. E aos 13, um amigo que tinha uma firma falou se o Roberto não gostaria de ir trabalhar com ele. Meu filho ficou tão feliz, mas tão alegre de poder, já aos 13 anos, ir auxiliar esse amigo, esse colega. Já foi dizendo que queria trabalhar para me ajudar, que queria ganhar dinheiro para me dar muitos presentes. E no que eu olhei para ele e disse: filho, a mãe só quer que você seja feliz, filho. A mãe só quer que você seja feliz, só isso. Aí então ele se matriculou numa escola particular para fazer o curso técnico eletrônico à noite. E de dia trabalhava e pagava com o seu próprio ordenado, com o seu próprio salário, o curso. E não sobrava nem para ele comprar uma camisa. Mas ele nunca reclamava, nunca reclamou de nada. Meu filho era um anjo mesmo. Mesmo com tanto sacrifício, sempre estava com aquele sorriso lindo nos lábios e carinhoso ao extremo. Às vezes, brincando, eu falava que eu ia morrer e que eu queria isso e aquilo. Eu antes de morrer, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu antes de morrer, quero fazer aquilo, quero fazer isso. Mãe, não fala assim, não fala isso, porque se a senhora morrer, mãe, eu morro também. Aí ele me abraçava, me beijava e dizia: mãe, eu te amo, mãe, eu te amo. Mas não fala mais isso, tá ouvindo? Não fala mais que quando você for morrer, você quer isso, você quer aquilo. Não fala mais isso. E eu dizia: tá bom, meu filho, tá bom. A mãe vai viver eternamente, que aí também você nunca vai morrer. É isso aí, ele dizia. Meu filho era muito dedicado à família. Tudo o que eu pedia, ele nunca falou não. Eu não podia falar que estava com vontade de alguma coisa e pronto, no dia seguinte ele trazia para mim. Se eu dissesse que eu estava pensando, que eu tinha sonhado, no outro dia ou até no mesmo dia, ele já providenciava para mim. Quando meu filho Roberto fez 18 anos, conheceu alguns amigos e amigas. Começou a ir a festas, barzinhos, como todo jovem de 18 anos, e daí por diante, 19, 20, como todo jovem, começou inclusive a namorar uma das meninas, uma das colegas. Depois de um ano, eles desmancharam o namoro. Depois de um ano, eles desmancharam o namoro. E ela se mudou inclusive para um outro lugar. E o meu filho continuou a sua vida normal. Foi quando, passado um ano, que ele ficou sabendo que a ex-namorada tinha falecido. O que foi um choque, até para mim mesma, saber que aquela namorada, que depois de um ano que ele namorou, eles se separaram, que ela tinha morrido, e jovem ainda. Mas o que mais nos chocou foi a causa, foi o porquê da sua morte: AIDS. E o meu filho ficou preocupado. Muito embora já fizesse um ano que eles estavam separados.
mas aquele grilo, aquela preocupação, aquela pulga atrás da orelha. Até porque ele tinha tido intimidades com a moça. Ah, mas já faz 1 ano que vocês se separaram, faz 1 ano. Não, mas o meu filho começou a ficar muito, mas muito preocupado. Desde então, grilado, ele passou a não ter mais paz, sempre lembrando da morte da ex-namorada e o fato dela ter morrido devido à AIDS. E nessa preocupação toda, sem contar para mim, ou sequer para o pai, ou sequer para a irmã, ele foi ao médico. Ele explicou a situação e o médico pediu os exames para que ele tirasse qualquer dúvida. Fez os exames e aquela semana em que ele aguardava o resultado foi a semana da angústia. Foi uma semana que eu senti o meu filho tenso, nervoso. Porém, ele não dizia nada. Ele não disse nada do porquê aquele nervoso, do porquê aquela tensão, do porquê aquela ansiedade. Mas o motivo eram os resultados dos exames. Ele estava naquela expectativa do que os exames trariam. Embora eu não soubesse o que era, percebia ele bem diferente. É que ele estava realmente com o resultado na cabeça. Que tipo de resultado os exames de sangue trariam? O que iriam dizer os resultados quando ficassem prontos dali 1 semana? E o medo que ele pudesse ter a doença. O medo que os exames de repente trouxessem que ele também era portador do HIV. E chegou o dia de pegar os exames. Não me falou nada. Não disse nada. E foi ao consultório médico. Levou os exames fechados. Ele sequer teve coragem de abrir os exames para não ser surpreendido com algum diagnóstico positivo. Entregou os exames para o médico. O médico abriu o envelope, tirou todos os exames. E quando o médico começa a olhar exame por exame daqueles que ele havia pedido, o médico foi mudando o semblante e ele foi percebendo, ele foi vendo que a expressão do médico estava uma expressão meio tensa, uma expressão meio assim de preocupação. Doutor, o que deu os exames? Quando o médico falou, ele quase caiu de costas. Sinto muito mesmo, mas você está contaminado. Você tem HIV. Nessa hora, o mundo abriu um buraco. O mundo caiu sobre a cabeça do meu filho. E foi então que, ao chegar em casa, desesperado, ele realmente então agora falou o que tinha sido toda aquela semana. Foi uma semana tensa, nervosa, de aguardo, de expectativa do resultado, e os resultados vieram. E agora ele estava vindo do consultório e ele tinha AIDS, ele tinha adquirido o HIV. Foi então que eu o acalmei e pedi para que ele fizesse outros exames em outro laboratório. Pera, a gente já ouviu dizer que tem exames que podem dar errado. Vai em outro laboratório. Não, mãe. Eu tô com AIDS, eu tô com HIV. Começou ali o meu calvário. Eu orava dia e noite a Deus. Eu chorava sem poder contar nada à família. Eles não poderiam saber de nada disso por causa do preconceito. Eu conheço a minha família. Por causa do preconceito, eu não poderia dizer que ele, meu filho, estava com HIV. Então sofria ele, sofria eu, mais o meu marido e a minha filha. Nessas alturas, nós, a família, nos unimos em torno de Roberto.
Mas foi duro para que Roberto vencesse esse primeiro impacto de saber que tinha HIV. Com o passar dos dias e das semanas, meu filho falou que iria esquecer que tinha doença, que ele não iria alimentar a doença só pensando nela. E o meu filho então realmente começou a agir de modo que nem parecia ter HIV. Continuou comendo, estava forte, fazia academia, continuava bonito, e assim, desta maneira, se passaram 12 anos. Ele esqueceu que tinha HIV, ele esqueceu totalmente a doença. Ele falou: eu não quero alimentar essa doença com o meu pensamento, eu não quero alimentar essa doença. Ele falou lá atrás e nunca mais tocou-se nesse assunto. Mas todos nós sabíamos que ele tinha o HIV, e claro, ele mais do que nunca. Embora ele não quisesse ouvir falar, ouvir qualquer coisa a respeito, e sem tomar remédio, ele queria esquecer a todo custo que tinha a doença. Foi quando então começou a perder o apetite, começou a ter febre e passou a emagrecer. Nesta hora, acendeu o farol amarelo. Levamos ele até o hospital. Só que quando nós chegamos no hospital, o sinal já estava vermelho. Tanto que ele já ficou internado. E internado, cada dia que passava, era mais um dia que ele morria aos poucos. Com o passar dos dias e das semanas, dado o seu estado de fraqueza, dado o seu estado de desânimo, de anemia, respirando só com máscara de oxigênio, febre dia e noite, febre de 40 graus, foi caindo o seu peso, chegando a pesar 37 quilos apenas. E foi assim que no dia 13 de setembro, às 4 horas da madrugada, meu anjo foi para Deus. Meu anjo foi chamado pelo Pai. Eu quase morri também. Eu quase fui também. Choro todos os dias. Dia 13 de setembro agora vai fazer 8 anos que meu filho se foi. Mas é como se fosse 8 dias, como se fosse 8 horas, 8 minutos. Eu não o esqueço. Eu não o esqueço. Filho, a mãe quer falar que depois que você foi embora, embora a mãe esteja viva, ela também morreu junto com você. Obrigado, meu filho, pelo que você foi. E onde você estiver, esteja certo que a mamãe está com você. Eu, sua mãe, nesta carta, que saudade de você, quero dizer com toda a força do meu coração, assim como também o seu pai e a sua irmã. Que saudade de você!